A notícia do Globo do Rio de Janeiro diz o seguinte: apesar da crise, o estado do Rio de Janeiro vai gastar 2,1 bilhões de reais em benefícios. Mas não são benefícios sociais para a sociedade, para a população mais carente, não. É para quem ganha mais no estado. Além do salário dele, ele vai ganhar. Então, esses benefícios que somados aí dão algo em torno de 2,1 bilhões de reais. O dinheiro será usado em auxílios para moradia, combustível, educação, transporte de servidores públicos. Veja bem, a notícia é do dia 13 de novembro de 2016 e diz o seguinte: enquanto o Estado tenta aprovar por meio de a calamidade financeira, afinal de contas o Rio de Janeiro foi até decretado estado de calamidade pública, né? A falência do Estado foi decretado. Um pacote de austeridade, o governo tenta aprovar um pacote de austeridade que extingue programas sociais, atinge salários, Judiciário, Ministério Público, Legislativo, Tribunal de Contas e o próprio Executivo mantém intocados benefícios que na proposta orçamentária para 2017 deverão ultrapassar os 2,1 bilhões de reais. Lembrando que o governo do Rio de Janeiro é do PMDB e ele está seguindo mais ou menos, aliás, exatamente a mesma linha do governo federal, que agora é PMDB e PSDB, que também pretende aplicar esse golpe na população, né, cortando os investimentos na questão social, na saúde, educação, em tudo que ele pode, e aumentando os seus próprios benefícios. O dinheiro será gasto com auxílios para moradia, combustível, educação, transporte, entre outros, que estão respaldados por lei e que favorece na base dos servidores aos deputados, passando por procuradores e desembargadores. Também está respaldado por lei o acesso à saúde e à educação do brasileiro, que está sendo cortada cada vez mais. Então, essa questão de respaldado por lei, ela fica na incógnita. Respaldado por lei, sim, beleza, vou te dar um benefício para moradia de R$1. Já que você ganha 30 mil reais, que é o salário desse povo, então eu vou te dar R$1 de benefício. Beleza, aí eu estou resguardando a lei. O que está se fazendo aqui é aumentar o benefício para esse pessoal e simplesmente cortar os programas sociais e tudo que tem a ver com o povo. É um governo feito para eles mesmos, né? Eles exploram, é quase como assim uma escravidão, sei lá. Eles exploram a classe trabalhadora, tiram todos os direitos e daí aumentam os seus próprios benefícios. É quase sabe aquelas monarquias que a gente via em filme, onde aos reis, à nobreza, tudo, e ao clero, nada. É mais ou menos assim. E isso lembrando, como eu falei agora há pouco, que o estado do Rio de Janeiro encontra-se em decretado aí estado de calamidade pública, em situação de falência. E lembrando também aqui, o Luiz Fernando Pezão, que é o governador, né, ele é do PMDB. Justamente o mesmo partido, é a mesma filosofia do governo federal para com toda a população brasileira. A notícia também é confirmada nesse blog aqui, Terra 2012. Servidores pagam a conta da crise no estado do Rio de Janeiro. Notícia de 13 de março de 2016. Em março ele já dava aqui já mostrava alguma solução alternativa, que é isso que é interessante que tem nesse blog. O que pode ser feito? Suspensão de benefícios fiscais, né, que seja a prazo de crise diminua, no órgão falta transparência, imposto sobre a repatriação de recursos, novo modelo econômico, corte em publicidade, revisão de receitas. Corte em publicidade. Você vê que até esse dinheiro também está fazendo falta agora ao Rio de Janeiro, que não está conseguindo nem pagar os seus próprios funcionários. Pezão propõe a alíquota de 30% da Previdência para os servidores do Rio de Janeiro por 16 meses. Essa foi a solução rápida que o governo do Rio de Janeiro encontrou para solucionar o problema da falência do Estado causada por eles mesmos. A culpa não é externa, não é da Petrobras, não é do governo federal, nada. O Rio de Janeiro teve muito recurso, foi muito recurso direcionado ao Rio de Janeiro, principalmente por causa dessa questão de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Então o Rio recebeu realmente bastante dinheiro. Estamos falando aqui, talvez, da pior administração pública do Brasil, que é o estado que
talvez mais recebeu dinheiro nos últimos anos e encontra-se em falência. Ou seja, não é a quantidade de dinheiro que faz diferença, é a eficiência do serviço, com certeza. Medida atinge até aposentados e pensionistas, olha só. Integra pacote de reequilíbrio fiscal com 22 projetos de lei. Então, cacete para cima da população. Né? Melhoria na eficiência, negativo. Mantém os gastos, mantém o luxo. Né? Mesmo que mais de 90% dos magistrados do Rio receberam acima do teto em março, acima do teto estabelecido pela Constituição. Ao todo foram 843 juízes e desembargadores que estouraram o limite de vencimentos. 34 deles ganharam mais de R$80 mil. E isso é contra a lei também, é ilegal. Então você tem aqui um quadro que fala dos salários dos juízes recordistas desse ano e mostra, por exemplo, um desembargador do Rio de Janeiro ganhando R$241 mil, mais de R$241 mil. Em fevereiro, um juiz da vice-presidência ganhando 163 e uma juíza diretora de fórum R$130 mil aproximadamente. Aqui está detalhado a descrição desse absurdo, né? Aqui o outro lado, por meio da assessoria de imprensa, o tribunal informou que os rendimentos não são ilegais, já que os aditivos estão previstos em lei. Claro, está previsto em lei. Está previsto em lei também que o governo faça a parte dele e não leve o Estado à falência. E está previsto em lei, talvez, ou na própria consciência, que se é de pagar o prejuízo por causa da má gestão, que não pague somente o povo. Né? Se tiver assim, tipo, um pouquinho só de simancol, aí divide esse prejuízo junto com o povo. Afinal de contas vai tirar até de aposentado. Por que não pode tirar do salário de um juiz que ganha R$30 mil? Em vez disso, como é composto esse salário deles? Vocês veem aqui os salários 30 mil, 28 mil, 27. Aí eles recebem essas vantagens eventuais, essas vantagens aqui, ó, que vocês estão vendo, que são aquelas que nós vimos na primeira notícia, R$92 mil, só para uma pessoa só. E mais indenização, tipo assim, de transporte, de gasolina, não sei o que, é indenizado. Mesmo que ele não use, ele recebe a indenização. Entende? Então, basta um pouquinho só de consciência para tentar fazer isso. Agora, claro, o próprio juiz pode fazer isso? Não sei. Acredito que tem que ser uma coisa que tem que ser mexida em lei. Não acredito que a própria juíza faça o seu salário. Mas de algum lugar vem isso. E isso precisa ser mudado. Já que o governo está tão empenhado em melhorar as contas, quem sabe poderia começar por aí. Tribunal do Rio de Janeiro paga super salários a juízes e desembargadores. Parece que eu estou confirmando a notícia, mas não é não, porque nós estamos em novembro de 2016 e a notícia aqui é de fevereiro de 2014. Aí você vê o Estado falido e desde muito tempo já os magistrados aí ganhando super salários, né? E é uma coisa assim impressionante. O que levou o Rio de Janeiro a esse estado de falência? É justamente esse tipo de coisa. A notícia diz aqui: Tribunal de Justiça descumpre teto constitucional no pagamento dos magistrados. E uma outra notícia de janeiro de 2012, veja bem, janeiro de 2012, salário de magistrado do Rio de Janeiro passa de R$600 mil. Imagine uma pessoa só ganhar um salário de R$600 mil no mês. Segundo o levantamento, o valor é bem superior ao teto previsto por lei de pouco mais de R$24 mil. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, pagamentos são legais. Bom, leia a notícia para depois deixar seu comentário. E se você quiser saber dos salários atuais de todos os meses aqui, você pode escolher o ano, né? E aí você vai ver, eu vou deixar esse link para que você baixe o arquivo e veja o nome da pessoa, quanto ganha e tudo mais. Afinal de contas, os servidores públicos precisam ter seus salários divulgados aí pelo Poder Judiciário, nesse caso aqui. Então dê uma olhada nesse salário e não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar o nosso vídeo, ajudar o canal a crescer. A gente tem trabalhado na medida para mostrar exatamente esses abusos que estão acontecendo no Brasil e mostrar que não é bem assim, muitas vezes, como a própria grande mídia conta e como também, principalmente, os políticos contam. O pessoal do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro não precisa pagar o pato, como diz o pessoal lá de São Paulo. O pessoal lá da Fiesp, nesse caso aí, né? Essa coisa de pato,
e acaba fazendo toda a população de pato, na verdade. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ajude o canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.